pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Isabela Guzmán. Obrigada, Raíssa Araújo e Todinho Estragado por terem sugerido essa história. É uma história que ficou bem famosa no ano passado, né, por causa de TikToks que foram feitos com as imagens dessa menina. Então, vamos falar sobre ela. Como sempre, antes de começar, eu preciso dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos. De caso criminal, eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também tenho que mencionar os gatilhos do vídeo de hoje, ok? Nós vamos falar sobre esquizofrenia, sobre abuso no geral, sobre problemas familiares envolvendo abuso, divórcio e esfaqueamento. Isabela Guzmán vivia com a mãe e o padrasto em Aurora, no Colorado, nos Estados Unidos. Não se sabe muito sobre a infância dela, além do fato da mãe, Yumi, sempre dizer para a família que ela era uma menina difícil, que a Isabela era uma menina difícil. Ela não tinha autocontrole, ela se comportava muito mal e etc. Depois do divórcio dos seus pais, aos 7 anos de idade, era pra Isabela ir viver com a mãe. Porém, de acordo com a mãe, o comportamento dela era tão ruim que ela mandou pra casa do pai. O que eu achei muito questionável. Meio suspeito. O pai da Isabela, o Richard, concordou em ficar com a filha e alguns anos depois ela voltou a morar com a mãe, mas o relacionamento das duas nunca foi bom, elas nunca se deram bem. O jeito que as pessoas falam da Isabela me faz pensar que eles não tinham nenhuma compaixão por ela quando ela era criança. Me faz pensar assim que eles literalmente não tinham empatia nenhuma pela filha, porque eles realmente falam dela de um jeito horrível. Era quase como se eles vissem o mau comportamento dela como maldade e como se ela fizesse tudo de propósito pra machucar, incomodar e ofender os pais de propósito, o que quase nunca é o caso numa criança de 7 anos, sabe? Eu digo isso principalmente depois de ver os vídeos dela e ouvir um pouco do lado dela da história, que também não é muito, que deu pra eu encontrar. Mas, de acordo com a Isabela, ela era abusada pelos pais desde os 9 anos de idade. Ela era forçada a trabalhar e eles a ameaçavam constantemente com abandono e rejeição. Então ela fazia todo tipo de coisa pra chamar a atenção, porque muitas vezes ela sentia que eles literalmente não viam que ela existia, a não ser quando ela era obrigada a trabalhar. Como assim trabalhar? Bom, a Yumi e o Richard, eles trabalhavam juntos. Mesmo depois do divórcio, eles tinham um tipo de empresa juntos, isso ficou meio aberto, eu acho que eles não quiseram falar sobre isso nas entrevistas que eles deram. Mas, aparentemente, eles tinham uma empresa juntos e esse emprego não dava muito dinheiro pros dois e eles ainda pediam pra Isabela ajudar, trabalhando durante o dia. Então, se ela não tava na escola, ela tava ajudando eles a trabalhar. Isso frustrava muito a Isabela, porque ela era obrigada a passar a tarde ajudando eles, mas ela não ganhava nada com isso. E ela simplesmente detestava ter que trabalhar. Assim, ela era forçada e ela não tinha escolha e ela odiava. Simples assim. De acordo com o pai, o comportamento da Isabela foi ficando cada vez mais difícil de lidar. E no ensino médio, ela quase nunca ia pro colégio. Ela decidiu desistir de estudar antes de fazer os seus exames finais e ela nem queria tentar fazer as provas, ela simplesmente desistiu. Os pais dela fizeram questão de demonstrar como estavam desapontados com isso e ela não se sentia bem-vinda em casa, então ela parou de aparecer em casa. Quase sempre ela vinha pra casa só pra dormir, muitas vezes ela trazia garotos escondidos pra passar a noite com ela. Quando eles reclamavam, ela discutia com eles, e essas discussões se tornavam brigas longas, intensas e muitas vezes brigas violentas mesmo. Foi na adolescência que a Isabela começou a ouvir e ver coisas. Ela tinha alucinações bem intensas, ela ouvia pessoas dentro da cabeça dela que diziam que a sua mãe não era a sua mãe, era uma mulher aleatória que precisava ser morta. A mãe dela se casou com um homem chamado Ryan e a Isabela odiava esse homem. Ela não queria ter outro pai, ela não permitia que ele tivesse qualquer autoridade na vida dela. Ela já não respeitava muito os pais, mas pra esse novo homem na vida da mãe dela, ela não dava a mínima, ela detestava o cara. Ela discutia muito com os dois, né, depois do casamento do Ryan com a Yumi, cuspia neles e até ameaçava a mãe. Como eu disse, ela tinha essas alucinações assustadoras, que provavelmente era o que causava boa parte desse comportamento agressivo dela. E depois do casamento, essas coisas ficaram ainda piores, porque ela não acreditava que a mãe de verdade dela teria se casado com outro homem. Então, essa mulher
não era a mãe dela. Ela estava convencida de que a sua mulher era uma impostora chamada Cecília. As vozes diziam para Isabela que a sua mãe precisava ser morta para que a mãe verdadeira aparecesse, né? Porque aquela mulher não era a mãe dela, era uma mulher chamada Cecília. A Yunmi dizia para as pessoas que ela tinha medo da Isabela, que a Isabela queria realmente machucá-la, que ela realmente se sentia ameaçada pela Isabela. E com motivo, porque a Isabela realmente acreditava que ela precisava ser morta, porque ela não era a mãe dela de verdade. O problema é que eu acho que a mãe dela não percebeu isso, não percebeu que ela tinha esses problemas psicológicos e que tudo que ela realmente precisava era de um médico, um psicólogo, pra alguém dizer pra ela, olha só, sua filha tem um problema mental, ela precisa de remédios, ela precisa disso, daquilo. Ela não fez isso. Também talvez ela não tivesse dinheiro, né, pra fazer isso. No dia 28 de agosto de 2013, o padrasto da Isabela chamou a polícia pedindo por ajuda porque ela tinha discutido com a mãe de novo e estava ameaçando matá-la. A Yumi ligou pro Richard e pediu para que ele viesse conversar com a Isabela, ver se ele poderia acalmá-la. Ele apareceu. Os dois conversaram e ele disse pra ela que se ela queria tanto ir embora, era só ir embora. Se ela não gosta da mãe, é só ir embora. Porque ele também não sabia das alucinações que a Isabela tinha. Ela tinha acabado de completar 18 anos, ela podia arranjar um emprego e seguir em frente. Se ela odiava tanto a mãe, era só ir embora. Ele achava que esse era o problema, que ela não se dava bem com a mãe, tava ameaçando matar a mãe porque ele não gostava dela. E ele falou, olha, você pode ir embora. Você pode arranjar um emprego e ir embora. Então, após 1 hora conversando sobre isso, sobre ela ser adulta, sobre planos pro futuro, o Richard disse que sentia que as coisas iam mesmo melhorar. Que ela estava crescendo e compreendendo os dois lados da história. E ele saiu de lá feliz, satisfeito com essa conversa, porque ele não sabia das alucinações da Isabela. A Isabela estava só concordando com ele, basicamente sendo educada com o pai, e ela sabia como acalmar o pai também, né? Já que ele provavelmente era sempre chamado quando ela causava problemas, ela sabia apaziguar o pai, quando o pai achava que estava apaziguando ela. Ela estava tendo aquelas alucinações e ela decidiu que ia matar a mãe. Poucas horas depois do Richard ir embora, a Isabela se trancou no quarto e a casa ficou em silêncio. E todo mundo achou que era por causa dessa conversa que ela teve com o pai. Ela estava quieta. A Yunmi decidiu tomar um banho antes de dormir, por volta das 21 horas. E o Ryan, o padrasto, ficou na sala assistindo TV, quando de repente ele ouviu sons estranhos vindos do segundo andar da casa. Ele ficou assustado, ele ouviu gritos, objetos caindo e ele logo imaginou que a Isabela estava atacando a Yunmi, né, a mãe dela. Quando chegou no banheiro, a porta fechou, a Isabela trancou a porta por dentro e ele podia ouvir a sua esposa pedindo por socorro. Ryan ligou para a emergência e quando ficou tudo quieto novamente, a Isabela saiu do banheiro, toda suja de sangue, segurando uma faca. Ela desceu as escadas e saiu andando, porta fora. Ryan entrou no banheiro, ele viu a sua esposa jogada no chão e ficou lá até que a ambulância aparecesse, mas não tinha nada que eles pudessem fazer. A Yunmi faleceu, esfaqueada 79 vezes no rosto, no peito e nos ombros. 79 facadas. No corpo dela também havia hematomas, indicando que a Isabela a atacou de verdade com um taco de beisebol, que também estava no banheiro. Então, enquanto a mãe dela estava entrando no banho, a Isabela entrou no banheiro com uma faca e um taco de beisebol, a espancou até que ela caísse no chão, e aí começou a esfaqueá-la no rosto e no peito. Alguns lugares dizem que foram 151 facadas, mas não, foram 79. O pessoal só exagera na internet mesmo. A polícia logo foi acionada procurando pela Isabela, né? Ela foi encontrada na manhã seguinte, dormindo no seu carro, ainda com as mesmas roupas do dia anterior, toda suja de sangue. Ela foi algemada, levada para o hospital porque ela havia cortado as mãos durante o ataque. E depois ela foi levada à delegacia. Ela não lutou, ela não... nada. Isabela foi avaliada psicologicamente e diagnosticada com esquizofrenia. Ela foi considerada extremamente paranoica e agressiva. Ela não confiava em ninguém, não era só na mãe. A gente sabe dessas histórias sobre ela achar que a mãe dela era uma mulher chamada Cecília porque ela contou que ela basicamente usou isso como seu argumento no julgamento. Ela tinha esse tipo de pensamento sobre quase todo mundo na vida dela. E ela era extremamente paranoica, ela suspeitava de
todo mundo. Seu julgamento foi bem calmo. A Isabela se declarou inocente por motivos de insanidade e após alguns meses de tratamento e de julgamento, e enfim, enquanto ela ainda era avaliada por vários médicos e tal, ela declarou que se arrependeu do que fez e que ela percebe que a sua mãe não era uma impostora chamada Cecília. Isabela foi considerada inocente por motivos de insanidade e enviada a uma instituição onde deve viver até que não seja mais considerada uma ameaça à sociedade. O vídeo da última aparição da Isabela na corte foi publicado na internet. Por algum motivo, no ano passado, as pessoas começaram a publicar ele no TikTok, achando que ela era bonitinha, que ela tava só fazendo gracinha pra câmera. Mas não. Logo que ela chegou na corte, ela viu a câmera. Ela fez uma careta, porque ela estava o tempo todo se controlando pra não chorar. E ela sentia que os repórteres estavam se aproveitando da história dela, tentando conseguir algo com aquilo. Na minha opinião, é óbvio isso. Algumas pessoas acham que ela tá literalmente rindo pra câmera, que ela tá feliz naquele momento, que ela tá orgulhosa do que ela fez. Mas não. Ela se sente explorada, observada. Ela não queria que as pessoas pudessem filmar o julgamento dela. Quando a sentença foi declarada, ela encarou a câmera por bastante tempo, ela mostrou que estava chorando, tipo, olha só, eu tô chorando, era isso que vocês queriam? Ela tá realmente incomodada com as câmeras. Isso foi suficiente pro povo do TikTok querer fazer vídeos com ela, copiando ela, ou só mostrando que ela é bonitinha, que ela é uma assassina bonitinha. A internet faz isso, né? Agora, aos 25 anos de idade, a Isabela quer sair da instituição. Ela acredita estar melhor, ela tá se medicando, tá fazendo terapia e ela não vai parar de se medicar depois que sair da instituição. Eu vi algumas pessoas falando que ela vai ter a liberdade de parar e claro que não, ela não pode parar. Mas pelo que eu consegui encontrar, nada foi decidido ainda. Ela ainda está na instituição, está aí melhorando, eu acho. É isso, pessoal. Essa é a história de hoje da Isabela Guzmán. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Larissa Rodrigues, Cecília Razi e Alexandra Tambalo por serem membros do meu canal. Muito obrigada. As minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!